e para todos os públicos. Bom dia, vamos dar início a mais uma aula de português. Sejam muito bem-vindos, turma aí do 4º e 5º ano, alunos, tá? Estamos mais uma vez aqui com o nosso projeto de vidas, que é um projeto da Prefeitura Municipal de Rosário, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com o nosso projeto Escola em Minha Casa, tá? Eu sou a professora Edilane Siqueira e vamos dar início mais uma vez na nossa aula de língua portuguesa. Vamos recapitular um pouquinho do que nós vimos na aula passada e vamos também adentrar um assunto novo, tá? Vamos lá. Atenção, vamos iniciar o nosso processo de relembrar o que vimos na aula passada. Temos aqui a mesma menininha que estava se indagando e tentando ter a ideia do que nós iríamos falar. Nós iniciamos a temática de gênero narrativo, tá? E demos início a um dos subgêneros textuais, que foi a nossa fábula. Vocês lembram? Nossa fábula da cigarra e da formiga, que a gente fez toda uma temática, um estudo sobre as posturas de cada personagem. Depois a gente adentrou um pouquinho sobre as especificidades do gênero narrativo fábula. Aqui eu fiz um texto resumido e comparativo das duas formas que eu apresentei para vocês sobre a nossa fábula. Eu apresentei ela tanto em prosa quanto em verso, né? A prosa, especifiquei aqui algumas diferenças que vocês vão poder utilizar como uma forma de tentar absorver de forma mais consistente a diferença entre cada uma das formas que eu apresentei para vocês. O texto em prosa, ele pode ter linhas de texto contínuas, ou seja, não há uma preocupação em rimar e não há uma preocupação em ter frases curtas. Não, a intenção do texto em prosa é estabelecer linhas contínuas e que tenham entendimento para quem está lendo, para o leitor. Também ela pode ser feita em parágrafos, que são aquelas linhas contínuas, que aí tem aquele espaçamento da margem esquerda, para que vocês possam construir os parágrafos sem preocupação em rimar o texto. Temos também, dentro do texto em prosa, a possibilidade de identificar-nos com a razão, ou seja, é uma busca do sentido. Você está ali tentando passar para o leitor algum tipo de informação, contar uma história específica, sem se preocupar, mais uma vez, como eu falei, em palavras que se encontrem em formato de rima, tá? Em contrapartida, nós temos o texto inverso. Mas o que é que a gente pode destacar principalmente no texto inverso? O texto inverso, ele, como o próprio nome já diz, ele é organizado em versos que pode ter estrofes, rima e ritmo. Vocês sempre vão ter essa especificidade, tá? No texto inverso, vocês sempre vão ter as rimas e no texto em prosa é baseado em linhas de texto contínuas, tá? E aí, professora, o que mais eu posso utilizar para tentar discernir um texto do outro? Identifica-se com a emoção, o texto inverso. Sempre que a gente tenta rimar, a gente tenta de alguma forma trazer uma emoção para o leitor. É aquela questão dele se identificar com o texto a partir de palavras que se encontram, que suas terminações se assemelham. Já no texto em prosa, eu não tenho essa preocupação. Eu conto o que está se passando, mas sem me preocupar em transmitir alguma ideia ou de alegria, seja de tristeza, com as palavras que eu utilizo. A minha intenção final é apresentar para o meu leitor o que aconteceu naquele texto. Isso no texto em prosa. No texto inverso, eu tenho essa preocupação voltada em trazer algum tipo de sentimento para o leitor através das minhas frases rimadas, tá? E aqui nós temos novamente a Mafaldinha nos trazendo aquelas constantes indagações que ela nos trouxe aí na aula passada e ela continua nos fazendo companhia aqui. E ela vem nos perguntar o seguinte: você sabia que a união de vários versos tem um nome?
Especificamente, vamos estudar agora, depois de termos relembrado a nossa fábula como gênero textual, após termos relembrado os dois tipos de textos que foram apresentados, tanto em prosa quanto em verso, nós vamos agora aprofundar um pouquinho o nosso texto em verso. E qual é a pergunta que a Mafalda está trazendo? A união de vários versos nós intitulamos de poema, tá? Aqui em seguida eu vou fazer a reprodução de um poema para vocês, que vocês vão entender qual é o motivo de eu apresentar para vocês, tá? Mas prestem atenção na construção que esse poema foi feito, tá? O título do poema é Voo. Voa, voa, passarinho, voa, voa para o seu ninho. Antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assane, antes que vire onda. Percebam como eles utilizaram aqui o til, como se fossem assim ondas do mar. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu. Aqui a gente tem vários asteriscos fazendo aí a caracterização do céu como estrelas. Antes que os grilos cantem, formando um grande coral. Antes que as formiguinhas se espalhem pelo quintal. As vírgulas aí fazendo o papel de folhas. Antes que a dona aranha se enrole em sua teia. Antes que a lua nova se transforme em lua cheia. E aí nós temos aí vários ozinhos, ou pode ser o zero também, fazendo o formato da lua em formato aí de lua cheia. E aqui finalizando o nosso poema, voa, voa, passarinho. Voa, voa para o seu ninho. Tá na hora de naná. Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados. Sonha sonhos cor de aurora. Sonha sonhos de luar. Aqui, gente, eu vou voltar o slide para que vocês percebam e entendam esse slide que eu estou apresentando agora para vocês com relação à estruturação desse poema. Aqui, de forma macro, dentro dessa chave, nós temos o poema inteiro. Cada linha, ela corresponde ao verso e a união desses versos nós chamamos de estrofe. Vamos voltar lá para o nosso poema para tentar ver se realmente ele tem essa estrutura? Aqui, antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu. Cada linha dessa nós chamamos de verso. A união desses versos nós chamamos de estrofe. E de forma macro, lá que tinha aquela chave grandona, vocês lembram? É o nosso poema. Então, gente, poema de forma macro dentro da chave. Aqui, cada linha corresponde ao verso e a união desses versos nós temos as estrofes. Vocês perceberam como todo poema tem essa estrutura, tem essa construção? Eu apresentei um para vocês para que vocês pudessem visualizar, tá? Pudessem ver de forma visual como é que funciona a construção e que todos acompanham essa estrutura. O poema, ele é formado por cada linha é o verso e a união desses versos, que a gente pode ver que são aqueles parágrafos lá quando o formato do texto em prosa. Aqui nós não temos parágrafos, nós temos estrofes, tá? Vamos lá, continuando aqui com a nossa aula, nós vamos nos exercitar juntos. Como assim, professor? Eu vou apresentar para vocês uma atividade e nós vamos responder aqui. Vocês tentem aí me ajudar de forma oral e aqui eu vou apresentar para vocês a atividade já com as respostas. Essas atividades vão chegar para vocês depois, através da diretora da escola, da sua professora, e aí você, mais uma vez, vai ter a oportunidade de responder mesmo, você direto aí no seu papel, com o seu lápis, de forma mesmo concreta aí na sua casa, tá? E qualquer dúvida que você tiver, pode estender para além da nossa aula na TV, você pode tirar dúvidas com os seus professores, tá? Aqui nós temos o que, professora? Outro poema. Por quê? Porque esse é o poema da nossa atividade e é através dele que a gente vai discutir para poder responder as questões que eu vou apresentar para vocês, tá? O destino da sementinha. Percebam a estrutura desde já. Vamos lá recapitular. Aqui nós temos o poema de forma total. Cada linha eu chamo de verso e a união desses versos eu chamo de estrofe, tá?
Aqui eu tenho uma estrofe, aqui eu tenho outra estrofe, outra e mais outra, tá? Aqui ao final, como a gente já sabe, sempre fica o nome do autor, que está aqui em negrito no cantinho aqui da tela da televisão, tá bom? O destino da sementinha. A sementinha de salsinha, pelo vento foi levada, caiu no canteiro do sítio e pela terra foi logo acariciada. Passou-se uma semana e a sementinha foi crescendo, tornou-se uma sensível plantinha que foi só se desenvolvendo. Verdinha e bem segura, a salsinha vivia feliz. Sua terra não era seca e umedecia sua raiz. Com um simples toque de dedos, algumas de suas folhas foram tiradas e levadas na cozinha para a carne ser temperada. Percebam as rimas, percebam os versos, percebam as estrofes. E aí nós temos, mais uma vez, um poema construído, tá? Com todas aquelas características que a gente falou lá no início da nossa aula. Mas bora lá, adiante com os nossos questionamentos sobre o texto da sementinha. O poema Voo, eu coloquei ele inicialmente para que a gente pudesse ver como todo poema é construído daquela forma, tá? Mas mais lá na frente a gente vai recapitular o poema, mas por enquanto nós estamos falando sobre o da sementinha. Vamos lá, qual é o título do texto? Muito fácil, todo mundo consegue fazer esse discernimento aí, que o título é aquele que fica lá no topo do nosso texto, geralmente está lá em negrito, e é a primeira coisa que a gente lê antes de iniciar a leitura do texto. Então, nós temos aqui o destino da sementinha, tá? Eu sempre vou destacar com uma outra cor quando a gente for apresentar respostas, tudo bem? O que tiver de azul é sempre a resposta do questionamento anterior. Questão 2. Qual é o tema principal da história? O tema principal da história é a vida da sementinha da salsinha. Então, nós fizemos a leitura de um texto que falava sobre uma sementinha da salsinha, tá, gente? Percebam o quanto a gente consegue tirar essas respostas de uma forma muito fácil, de uma forma muito suave, até porque foi construída através de rimas, tá? E aí que facilita muito o entendimento do texto. Terceira questão, quem é o autor? Lembram que eu citei anteriormente que o autor é aquele que geralmente fica no cantinho do texto, em negrito também, na parte inferior. O título já fica lá em cima, no topo, é a primeira coisa que a gente lê no início de qualquer leitura, e o autor geralmente fica lá no final. A autora é Graça Batitucci, tá bom? Vamos lá, quarta questão. Quantas estrofes tem esse poema? Aqui é o foco do nosso estudo, tá? De poema da aula de hoje. Lembram? Estrofes, união de versos. Eu apresentei para vocês o total com o slide lá falando sobre o texto da sementinha. Eu apontei que teriam o quê? 4 estrofes, tá? Lembrando que estrofes são uniões de versos. Cada linha, um verso. A união de 4 ou mais versos, nós temos uma estrofe. E quantos versos? Vamos voltar lá para a gente contar, que aí vocês vão conseguir fazer isso, porque vocês vão estar com essa atividade em mãos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Percebam que dedos e aqui também plantinha eu não posso pontuar como um verso, porque é só uma palavra solta, tá só completando a frase anterior. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho quantos versos? São 4 estrofes, né, que nós colocamos, 16 versos, tá bom? Sexta questão. De que maneira, que já é uma questão de interpretação, de que maneira a sementinha se moveu? A sementinha se moveu quando foi carregada pelo vento. É a única forma que uma semente pode se mover de fato. Próxima questão. Oitava.
Quanto tempo demorou para a plantinha crescer, gente? A sementinha levou 1 semana para crescer. Quando eu tiver dúvidas, eu corro lá para o meu texto, onde está o meu poema, que lá eu vou conseguir fazer o levantamento de todos esses questionamentos, tá? Eu só estou fazendo aqui, respondendo com vocês, para que vocês, no dia que forem responder em casa, já tenham uma lembrança do que é o correto para preencher a atividade. 9ª questão. Como era a terra em que a plantinha estava? A terra era úmida, informação que também está lá no texto. E aqui, para encerrar, a 10ª questão, ela é ilustrativa, tá? Façam uma ilustração da história, isto é um desenho pessoal, caprichem, faça aí um desenho bem bonito, tá? Para depois você fazer a entrega para a sua professora. Gente, agora nós vamos dar entrada em uma outra parte da nossa aula, tudo bem? Mafaldinha voltando aqui, entrando em ação, para dar continuidade e falar o porquê que nós utilizamos também aquele primeiro poema Voo lá no início da nossa aula. Agora, usando o primeiro poema lido no início da nossa aula, vamos estudar sobre o sentido das palavras, que pode ser, olha as nossas setinhas aí, o sentido real ou denotativo e o sentido figurado, que eu também posso chamar de conotativo, tá? Então, são palavras que vocês vão ouvir com muita frequência. Então, sempre que vocês forem falar sobre o sentido das palavras, existem 2 sentidos. O real, tá? Ou figurado, que é aquele não real. Só que esses 2 nomes, eles possuem um outro termo, que quando vocês escutarem já não vai soar tão estranho, porque vocês já estão aprendendo aqui na aula de vocês. O sentido real, eu também posso chamar de denotativo. E o sentido figurado, o não real, eu posso chamar de conotativo. Nós vamos fazer umas atividades juntas para que vocês possam entender de forma mais concreta. Vamos lá. Vamos comparar. Vamos reler alguns versos do poema Voo, aquele lá primeiro que a gente apresentou, que eu apresentei para vocês pudessem ver a questão dos versos e das estrofes. E nós vamos utilizá-los também para a continuação da nossa aula. E aqui eu peguei 2 trechos desse poema e fiz uma reescrita. Ou seja, eu escrevi de outra forma para que a gente possa ver de forma visual como é que funciona essa questão do sentido figurado e do sentido real das palavras. Aqui eu tenho um trecho real. Por que o trecho real? É o trecho do poema, tá? Então, eu tenho aqui, antes que o mar se assane, antes que a noite chegue enrolada no seu véu, antes que os grilos cantem formando um grande coral. Aqui eu tenho trechos em negrito. São esses trechos do poema em negrito que eles foram reescritos de uma outra forma, mas continuam dizendo a mesma coisa. Antes que o mar se assane, é o mesmo que antes que o mar fique agitado. Antes que a noite chegue enrolada no seu véu. Antes que a noite chegue com a escuridão. Antes que os grilos cantem formando um grande coral. Percebam que está em negrito, tá? É esse que está sendo modificado, é o trecho que está sendo modificado. Antes que os grilos criquilem, tá? Que é o som específico dos grilos. Então, criquilar, mesma coisa, o mesmo sentido que cantem formando um grande coral. A gente vai entender melhor agora. Os versos reescritos com outras palavras têm o mesmo efeito dos que estão no poema? Essa é uma pergunta que eu respondi para vocês lá utilizando o slide anterior. Sim, porque eu estou trocando o trecho por palavras de mesmo sentido, tá? Quando nos expressamos, podemos escolher entre o sentido real ou o sentido figurado. Sentido real, sentido denotativo.
ou o sentido figurado, sentido conotativo das palavras, de acordo com a situação ou a intenção que temos. Então, eu posso estruturar um mesmo trecho utilizando o sentido real, ou eu posso trocar e colocar um sentido figurado nesse mesmo trecho. Depende da intenção que eu estou no momento da construção do meu texto. Vamos lá. Aqui eu trouxe um slide com um formato diferente para vocês, que vocês consigam fazer uma similaridade de letras, tá? Por que eu trouxe ele? Aqui ele fala sobre o sentido real e o sentido figurado. Aqui, denotação, lembrem, sentido real. E conotação, eu tenho sentido figurado. Mas aqui, ó, tá destacado tanto a letra D, do denotação aqui, o D maiúsculo e o D minúsculo. Por quê? Vocês vão fazer essa similaridade quando vocês tiverem dúvida o que é denotação e o que é conotação. Denotação. A palavra no sentido denotativo está no seu real sentido. Aquele que primeiro aparece nos dicionários. Então, dicionário não é uma ferramenta que a gente utiliza para saber o significado das palavras, o significado real das palavras. Pois então, dicionário começa com D. D vem de denotação, a mesma inicial. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, denotação começa com D, D de dicionário. Dicionário sempre vai me dar o significado real das palavras, tá? Então, fica aí a dica da professora. D de denotação, D de dicionários. A mesma coisa a gente pode fazer aqui com a conotação. Conotação, a palavra no sentido conotativo está no seu sentido figurado, é um sentido simbólico. Disse que é o sentido dado pelo coração. Então, a gente tem na denotação a comparação com dicionários. D de denotação, D de dicionários. Dicionário, sentido real. Conotação, a gente faz a similaridade com coração. C de conotação e C de coração. Então, sempre que surgir uma dúvida, a gente tenta fazer esse comparativo para tentar não errar, tá? Para tentar não se confundir. Exemplos. Vamos entrar agora com os nossos exemplos de sentido figurado e sentido real, tá? Sentido denotativo e sentido conotativo. Ela tem má língua. Aqui a gente tem uma menininha que está com a língua de fora, com a cara de mal. Quando a gente fala que ela tem má língua, a gente não está dizendo que a língua da menina é mal, certo? A gente está fazendo uma referência a quê? Que aquela pessoa fala mal dos outros. Então, o sentido real é que aquela pessoa, aquela menina em questão, fala mal dos outros. E aqui nós temos o sentido figurado, que é ela tem má língua, certo? Próximo exemplo. Bicho do mato. Quando eu falo, aquele menino é bicho do mato, ou até mesmo o pai ou a mãe da gente, que adora estar dizendo isso aí quando a gente não quer falar aí com os amigos deles quando chegam, né? Gosta de estar chamando a gente de bicho do mato. Bicho do mato, quer dizer que você é lá um bicho que mora no mato? Não. Quer dizer que você é uma pessoa retraída, você é uma pessoa tímida, você é uma pessoa que gosta de ficar lá no seu canto, ok? Então, bicho do mato é o sentido figurado. Pessoa retraída é o sentido real. Vamos lá, cara de pau. Quando eu chamo alguém de cara de pau, eu quero dizer que aquela pessoa tem aqui a cara de pau, tem a cara de madeira? Como igual esse menino aqui que tem o formato aqui de um livro de madeira no rosto? Não, né, turma? O que eu estou querendo dizer? Que aquela pessoa é abusada, que aquela pessoa é atrevida. É uma pessoa cara de pau. Cara de pau é o sentido figurado. Abusado é o sentido real, o sentido denotativo. De dicionário. Pé quente. Quando eu chamar alguém, menino, mas você é pé quente. Eu estou querendo dizer que ele está com o pé pegando fogo? Não, ele não está com os pés pegando fogo. Ele é o quê? Sortudo. Então, a pessoa pé quente no sentido figurado quer dizer que no sentido real é uma pessoa sortuda. Saber na ponta da língua.
Quer dizer o quê? Que é um menino que tem o tempo todo um livro na ponta da língua dele, carregando? Não. Quer dizer que essa pessoa sabe de cor, ela sabe tudo. Então, o sentido denotativo é de que ela sabe sempre de tudo. E saber na ponta da língua é uma referência que eu faço de forma figurada, tá? E aqui, pisando em ovos. Quando eu digo, meu Deus, eu estou pisando em ovos, eu quero dizer o quê? Que eu realmente estou pisando em ovos e aí eu estou instalando todos eles no chão? Não, eu estou sendo o quê? Uma pessoa cuidadosa. Então, no sentido real, eu estou sendo cuidadoso. Então, no sentido denotativo, eu estou tendo cuidado com determinada coisa. E pisando em ovos é o meu sentido figurado, é o meu sentido conotativo. Vamos dar início ao nosso exercício para provar que, de fato, a gente conseguiu ter o entendimento necessário sobre a temática de denotação e conotação, tá? A nossa atividadezinha lá da primeira parte de gênero textual, que a gente adentrou em prosa e verso, nós já fizemos a recapitulação e já fizemos a nossa correção juntos, tá? Agora, para encerrar a nossa aula, nós vamos exercitar, mostrando aqui que nós entendemos o que é denotação e conotação. Essa atividade vocês vão ter aqui somente durante a aula na TV, especificamente. Na nossa próxima aula, quando a gente for fazer uma revisão, aí sim vocês vão receber na casa de vocês uma atividade voltada para denotação e conotação. A priori, vocês vão ter somente a atividade lá de interpretação, versos e estrofes para que vocês possam responder na casa de vocês, tá? Que vocês vão receber aí por intermédio da professora e da diretora da escola. Vamos lá. Escreva em que sentido denotativo, de D de dicionário, ou conotativo, C de coração, estão as palavras destacadas nos textos que seguem. Meu pai é o meu espelho. Quando eu digo meu pai é o meu espelho, eu estou dizendo que meu pai é o espelho de casa? Não. Eu estou querendo fazer uma comparação de que eu me miro no meu pai, que ele é o meu exemplo, que ele é o meu herói, que eu quero me espelhar nele, eu quero ser como ele. Então, eu estou usando que sentido? Eu estou usando um sentido figurado, conotativo. Eu estou usando um sentido do coração. C de coração, conotativo, tá? Eu não estou dizendo propriamente que meu pai é o meu espelho de casa. Não é isso. Segunda questão. Quebrei o espelho do banheiro. E aí sim eu estou fazendo referência a um espelho específico, a um espelho de verdade. Então é um sentido real, é o meu sentido denotativo. Quebrei o espelho do banheiro. Terceiro, essa menina tem um coração de ouro. Existem corações feitos de ouro, da matéria-prima ouro? Não, então eu estou fazendo uma referência que aquela menina tem um coração muito valioso. Então, ela tem o sentido figurado conotativo, tá? Próxima questão. Estava tudo em pé de guerra. O que eu estou querendo dizer? Que a guerra tem um pé? Não, é o sentido figurado, conotativo, tá? Estava com os pés inchados, aí sim é uma possibilidade para um pé de verdade, tá? Os meus pés estão inchados, eu estou fazendo uma referência real, uma referência denotativa. Ele é órfão de afeto, Qual é a referência que eu estou fazendo? Figurada, porque você só pode ser órfão de algum parente, você é órfão de pai ou de mãe. Quando eu falo que eu sou órfão de afeto, quer dizer que me falta alguma coisa. Eu estou fazendo uma comparação com o coração. Então, é o sentido conotativo figurado, tá? Muito cedo, ele ficou órfão de pai. Então, anteriormente, eu já respondi para vocês a próxima. Então, que aí sim eu estou usando o sentido real, o sentido denotativo, tá?
Caíram da escada. Caíram da escada. Muito fácil, sentido real. Por quê? Porque é possível cair da escada. Então, eu estou usando o sentido real denotativo. O leão caiu num sono profundo. Figurado, conotativo. Não tem como a gente cair no sono. É uma referência de que a gente está dormindo profundamente, tá? Feriu-se na boca. É possível? É. Então, eu estou fazendo uma referência real. Sentido denotativo, tá? Vem o Flamengo apontando a boca do túnel. O túnel tem boca? Não, é uma referência. Nós estamos fazendo uma referência figurada conotativa, tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo entender essa diferenciação aí entre, através das nossas diquinhas, do que é conotação, do que é denotação. Eu utilizei o maior número possível de exemplos, porque os exemplos, eles nos fazem de forma visual tentar compreender muito mais do que só explicações, do que eu colocar vários e vários slides aqui ou falar para vocês inúmeras vezes, sem, de fato, que vocês visualizem isso, tá? O alpinista conseguiu escalar a montanha. Isso é possível de forma real? Sim, então, real conotativo. Ela disse uma montanha de absurdos. A respostinha aqui até já correu. Uma montanha, é possível eu fazer uma referência à montanha de absurdos? É uma montanha real? Não. Então, eu estou fazendo uma referência conotativa, sentido figurado. Este cavalo venceu a corrida. É possível? Sim. Então, eu estou fazendo uma referência real, denotativa. Você foi um cavalo durante a partida. Eu estou querendo dizer que você foi forte, que você foi vencedor. Então, eu estou fazendo uma comparação figurada, tá? Figurada conotativa. E para encerrar aqui, a gente tem, completou 20 primaveras. Quando eu falo 20 primaveras, eu estou fazendo a referência a quê? A idade, tá? Mas não posso completar primaveras de fato, até porque primavera é uma estação do ano. Então, eu estou fazendo uma referência figurada conotativa. Na primavera, os campos florescem. Aí sim eu estou fazendo uma referência específica à estação do ano primavera, porque de fato é o período em que as flores, que os campos florescem. E as flores também. Então é o sentido real denotativo. Esta mulher é uma cobra. Eu estou dizendo que aquela mulher é uma cobra específica, o animal? Não, eu estou fazendo um sentido figurado, usando o sentido conotativo. Eu estou querendo dizer que ela é o quê? Perigosa, tá? Porque as cobras normalmente são venenosas e são perigosas. Então, eu estou fazendo a referência de que é preciso ter cuidado com aquela mulher específica. E aqui, o metro é uma unidade de comprimento. Isso é possível? Sim, o metro realmente é uma unidade de comprimento. Eu estou usando o sentido metro no seu sentido real, o seu sentido denotativo, tá? Então, gente, a nossa aulinha aqui chegou ao fim, nossa aulona, né? Porque foi bem prolongada, mas foi para trazer o máximo possível de conteúdos para vocês e de exemplos, que é a melhor forma que tem para absorver conteúdo. Me despeço por aqui, até a próxima e a gente se vê logo mais, tá? Tchau, tchau!